Sabe quando você recebe uma missão que parece que vai mudar tudo, mas aí a primeira tentativa é um fracasso total? E para piorar, as pessoas que você queria ajudar se viram contra você e a esperança vira pó? Pois é bem nesse ponto que a gente encontra Moisés, no capítulo 6 de Êxodo. A gente vai mergulhar fundo nessa história de um líder relutante, no fundo do poço mesmo, que recebe uma das promessas mais poderosas de todos os tempos, e vamos ver como, às vezes, a autoridade não vem do sucesso, mas sim da história. Olha só nosso caminho hoje. A gente começa no meio do caos, sentindo o peso dessa missão que está desmoronando. Logo depois, a gente vai ver a resposta divina, uma promessa daquelas que muda o jogo, que é inquebrável. Aí, vamos entrar na mente de Moisés, na dúvida dele, nesse lado tão humano. Em seguida, uma pausa estratégica para entender a tal da linhagem da autoridade, porque justo ele. E no final, a ordem que prepara o terreno para tudo de épico que está para acontecer. Então, vamos direto ao ponto, porque a situação é um desastre. Moisés vai lá, confronta o faraó e o que acontece na prática? O trabalho dos israelitas fica ainda mais pesado. É mais dor, mais sofrimento. Aquilo que era para ser o início da libertação acaba virando um motivo para uma opressão ainda pior. O povo, em vez de comemorar um herói, agora olha para Moisés e Arão e pensa: a culpa é de vocês. A missão está implodindo antes mesmo de começar de verdade. E essa frase, ela vai direto no coração do problema. A palavra desanimados aqui é até suave demais, sabe? No hebraico original, a ideia é de um espírito esmagado, de faltar o fôlego. Pensa nisso, o povo está tão quebrado, tão exausto no corpo e na alma, que a esperança virou só um barulho irritante. Moisés chega falando de liberdade e a única coisa que eles conseguem ouvir é o eco do próprio sofrimento. Como é que se lidera um povo que não tem nem fôlego para escutar? E é aqui que a gente chega num beco sem saída. De um lado, tem o faraó agora muito mais irritado. Do outro, o próprio povo de Moisés rejeitando ele. A confiança, que é a base de qualquer liderança, simplesmente não existe mais. E aí, o que Moisés faz? Ele está sozinho, espremido entre a raiva do opressor e a dor dos oprimidos. Parece que tudo deu errado. E é nesse ponto, o mais baixo da crise, quando Moisés está questionando tudo, que a gente esperaria uma bronca, né? Talvez eu te avisei, mas a resposta de Deus é exatamente o contrário. Em vez de focar no fracasso, a história vira a câmera para o poder divino. A crise não se resolve com um plano B, mas com uma reafirmação de identidade. Deus basicamente fala: ei, você está olhando para o problema, deixa eu te lembrar com quem você está falando. E aqui está o pulo do gato. Deus diz: eu sou o Senhor. E ele explica que, apesar dos patriarcas, como Abraão, o conhecerem como Deus Todo-Poderoso, uma força sim, mas distante, essa geração vai conhecê-lo pelo nome pessoal, Yahweh. Pensa só na diferença. Todo-Poderoso é um cargo, Senhor é um nome. É a mudança de uma relação baseada em poder para uma baseada em aliança, em proximidade. Deus não está só dizendo o que vai fazer, está dizendo quem Ele é. E isso muda tudo. E essa promessa não é nada vaga, não. Deus detalha um plano de ação com 6 passos, um verdadeiro mapa para a liberdade. Percebe a progressão? Começa com a parte física, vou livrá-los, vou libertá-los, depois evolui para a redenção, vou resgatá-los, mas não para por aí. O próximo passo é sobre relacionamento. Eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. E só aí, no final, vem a recompensa, a terra prometida. É um plano completo que cuida do físico, da identidade e do futuro. Bom, depois de uma revelação dessas cósmica, a gente espera que Moisés saia de lá um super-herói, certo? Que nada. A história dá um banho de realidade na gente. Ele recebe essa promessa incrível, tenta passar adiante para o povo e falha de novo. E quando Deus dá a próxima ordem para ele, o que Moisés faz? Volta para a mesmíssima insegurança de antes. A revelação divina foi gigantesca, mas a dúvida humana é teimosa, né? E esse é o grande choque de perspectivas. Olha para o Moisés. A cabeça dele está presa nas próprias falhas. Meu povo não me escuta. E ele volta para aquela velha desculpa. Eu não tenho facilidade para falar, que em algumas traduções aparece como lábios incircuncisos. Essa era uma metáfora cultural fortíssima que significava ser inadequado, despreparado, até impuro para uma tarefa sagrada. É tudo sobre o eu. Agora, olha para a resposta de Deus. Ela nem toca nas inseguranças de Moisés. A base para a ação não é a habilidade de Moisés, mas a identidade de Deus. Eu sou o Senhor. É a dúvida focada no eu contra a certeza focada em Deus. E de repente, bem no meio dessa tensão toda, a narrativa aperta o pause. O que vem agora? Uma lista de nomes, uma genealogia. Pra gente, hoje em dia, isso pode parecer super chato, um desvio. É como parar um filme de ação no meio para ler uma lista telefônica.
Mas, para o pessoal daquela época, isso aqui é crucial. É o momento de apresentar as credenciais, o currículo de Moisés e Arão para responder uma pergunta que estava no ar. A pergunta é bem simples. No meio de tanto fracasso, por que alguém deveria confiar nesses dois? A resposta não está no carisma deles, que a gente já viu que está em baixa, mas na linhagem. Naquela cultura, de onde a pessoa vem, define quem ela é. Essa genealogia está aqui para deixar claro que eles não são só dois caras que apareceram do nada, mas o resultado de um plano de gerações. E essa linhagem é muito específica. O texto passa voando pelos primeiros filhos de Jacó para focar em um, Levi, a futura tribo dos sacerdotes. De Levi, o foco afunila para Coate, depois para Arão, e finalmente chega em Moisés e Arão. É como se fosse um zoom narrativo, sabe? Mostrando que a escolha deles não foi aleatória. Eles estão sendo colocados bem no centro da história religiosa e política de Israel. Então essa genealogia funciona como um selo de autenticidade. Exatamente no momento em que a confiança em Moisés está no chão, o texto muda o foco da autoridade dele. Não é mais sobre o que ele faz bem ou mal, mas sobre a posição que ele ocupa. É a história dizendo, olha, apesar das dúvidas, esses são os homens escolhidos, preparados por gerações para este momento. Com as credenciais estabelecidas, a narrativa aperta o play de novo. A pausa acabou. Agora que a gente sabe quem são os líderes, voltamos para a missão. E Deus não perde tempo. A ordem é repetida. O fracasso lá do começo não cancelou o plano. A genealogia só serviu para reforçar a base em que ele vai ser construído. E aqui a gente vê um padrão fascinante a se repetir. Deus começa com a identidade dele, eu sou o Senhor. Em seguida, vem a ordem. E a resposta de Moisés? A mesma de antes, focada na sua própria inadequação. Isso nos mostra uma coisa muito poderosa sobre a natureza humana. Uma única revelação divina raramente apaga uma vida inteira de inseguranças. A dúvida de Moisés continua ali, firme, deixando aquela tensão no ar. Como é que esse impasse vai ser resolvido? E é com essa tensão que o capítulo 6 nos deixa. Ele mostra que a história da libertação não é sobre um herói perfeito e sem defeitos, mas sobre como o poder de Deus se manifesta justamente na fraqueza humana. É a dúvida teimosa de Moisés contra a promessa inabalável de Deus. E isso nos deixa com a pergunta que move toda a saga a partir daqui. Como é que um líder hesitante, cheio de falhas, pode de fato confrontar a maior potência do mundo? A resposta não está nele, mas na promessa que ele carrega. Eu sou o Senhor.